Buenas amigos e amigas do AgroConnection, voltamos para mais uma atualização semanal sobre a safra americana de milho e de soja, aqui direto do cinturão do milho. Bom, antes da gente começar a falar de safra, vamos aí pedir para vocês se inscreverem no canal, darem o like no vídeo, isso é muito importante para a gente continuar crescendo, continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês, e comentem as suas dúvidas, o que vocês querem que a gente traga. A gente está chegando no final da safra. Tem vídeo bom para vir ainda, né? Aguardem alguns tópicos aí que vocês pediram. A gente ainda vai estar trazendo no decorrer das próximas semanas. Também aproveito para convidar vocês a conferirem o nosso podcast, né? O AgroConnection Podcast, que recentemente trouxe a doutora Fernanda Krupek falando mais sobre o sistema de produção, né? De agronomia, de produção de alimentos em ambientes urbanos, o que é bem interessante, um tópico bem diferente aí para a gente estar aprendendo. E claro, confiram a nossa série sobre os estados americanos aqui, né, sobre os diferentes clima, agricultura, na série que a gente batizou aí Agro do Tio São, a parceria do AgroConnection com o canal Agricultura de A a Z. Bom, sem mais delongas, eu solto a vinheta e já voltamos com as atualizações da safra. Bom pessoal, a gente vai chegando então, como eu disse, nessa reta final de safra, né? Falando aí de milho, a gente já tem 74% da área do milho dentado, 29% já maduro, né? Já atingindo aí o ponto preto de maturação, e também já temos aí 5% da área americana colhida. Aqui no Nebraska, de onde eu falo, a gente ainda não viu as colheitadeiras no campo, mas a gente já está engraxando colheitadeira, já está conferindo, né, as peneiras, deixando tudo pronto, porque, e já eu vou falar, vocês estão vendo aqui a soja já está lourando, vai ser a primeira cultura a ser colhida por aqui. Mas ainda falando de milho, vamos dar uma atualizada nas condições, né? As condições seguem estáveis, um ano melhor do que os anos anteriores, né? Pelo menos quando a gente comparar 2023, atualmente temos 64% do milho entre bom e excelente e apenas 12% é ruim ou muito ruim, tá? A estimativa do USDA, né, que foi divulgada aí no relatório do WASDE, que é um relatório mensal, dá conta que a gente teve um aumento aí na expectativa de produtividade para os Estados Unidos. Nós temos agora 183,6 bushels por hectare de média no país. Em agosto essa estimativa estava em 183,1. Então a gente teve aí um acréscimo de 0,5 bushels por hectare. Já a soja, pessoal, como eu estava falando, né, a gente já tem 25% da área nessa situação de queda de folhas, tá? Aqui até é uma área que está começando a amarelar, né? A gente tem outras áreas que já estão completamente amarelas, já estão perdendo as folhas, a vagem já tem a coloração final, né? Aquela coloração mais amarronzada, dourada. E a soja muito boa também, como a gente vem reportando semana após semana. Aqui em Nebraska, né, onde eu estou, a gente vê lavouras, né, em situação muito boa. Eventualmente vai ver alguma lavoura que teve um problema mais, seja no início ou no meio da safra, acamamento, né, que o pessoal usa a população muito alta. Alguns materiais acabam sendo de maior porte e a gente eventualmente vê algum acamamento, alguma doença de fim de ciclo, tem alguma coisa de cercospora, né, ou mancha púrpura que apareceu esse ano em algumas variedades, mas de maneira geral é um ano muito bom para a soja. E as informações do USDA dão conta então que a gente está com 65% da área entre bom e excelente e 10% ruim ou muito ruim. O USDA também divulgou para a soja a expectativa de produtividade para os Estados Unidos, que é de 53,2 bushels por hectare, estável, mesmo número que foi divulgado para o mês passado, né, em agosto. Bom, e agora vamos na nossa sessão cineminha, né? A gente separei aí 2 vídeos para mostrar para vocês como é que está a situação aqui em Nebraska, né? Fazem 3 semanas aí que a gente não tem uma chuva, nenhuma chuva, na verdade, e a gente já está vendo alguns sintomas de seca aí em final de ciclo. Acompanhem comigo. Bom, pessoal, e a falta de chuva, como eu estava falando, né? Já não chove bem aqui, pelo menos
na região central da Nebraska já tem umas 3 semanas, a gente já começa a ver o solo rachando, né, em algumas situações, indicativo aí de falta d'água. Então, uma preocupação aí para esse estágio de enchimento de grãos, né, que a gente está atualmente. O milho, muito dos milhos aqui ainda estão no R5, né, mais ou menos na 50% da linha do leite, e a soja, situações mais variadas, mas perdendo folha aí, indo também para os estágios finais, onde as vagens ficam aí com a coloração de maturação. Mas com certeza uma chuva aí, pelo menos uma última chuva, seria bem-vinda para essa parte final do rendimento dos grãos. Aqui a gente tem uma área então de soja já se aprumando para a colheita. Imagino que aí daqui uns 10 dias a gente vai estar entrando com máquinas, talvez antes, dependendo da temperatura. Vocês podem ver aí, o grão já está solto na vagem, ou quase soltando. Ainda tem, obviamente, muito grão verde, mas aqui a umidade do ar é muito baixa, né? A gente tem aí somado as condições de sequeira, aqui tem uma variedade diferente, né? Vocês conseguem ver a diferença. A umidade do ar é muito baixa, não chove nessa época de colheita, então a planta seca muito rápido, né? A gente brinca que à noite a soja pode estar lendo 20% de umidade, chega durante o dia, pode baixar para 14, 13. Então, imagina aí que daqui a uns 10 dias a gente vai estar colhendo aí os campos e com uma expectativa boa, né? Que é uma planta relativamente alta. Estamos com uma expectativa aí de colher 90, 85 sacos aí na maioria da área aqui. Bom, e esse solo rachado aí que eu mostrei no vídeo, ele se justifica, como eu falei, né? Olhando agora no mapa, o Luiz vai colocar aqui, vejam como o cinturão do milho não teve nenhuma chuva significativa. E eu não estou falando só de Nebraska, são todos os estados aí, os principais estados, os 10 estados do cinturão, do meio oeste, com exceção aí talvez no sul de Missouri, sul de Illinois, alguma chuva mais significativa, de 20 a 30 milímetros, mas de fato a maior parte da área produtora de milho e soja não recebeu nada de chuva nos últimos 7 dias, né? Aqui, claro, a gente tem a irrigação, os pivôs estão rodando diariamente, vou dizer assim, né? Tanto os nossos aqui quanto dos vizinhos, tentando colocar aqueles últimos bushels, né, na conta, né, nessa parte de enchimento de grão. A soja responde muito bem a essas irrigações tardias, o milho da mesma maneira. E para a próxima semana a gente tem uma mudança, a gente tem uma chuva prevista, principalmente se a gente olhar Minnesota, Iowa, as Dakotas, partes de Nebraska, né? Uma chuva que seria muito bem-vinda, obviamente, para as áreas de sequeiro, mas também para ajudar, né, em alguma situação onde um pivô não está dando conta, está quebrado ou porventura, né, não está em funcionamento, essa chuva seria bem-vinda. E também ajudar aí para quem está plantando, vai começar a plantar trigo, quem está plantando cultura de cobertura, né? A situação do solo atualmente não é a ideal para plantio. Bom, e agora vamos girar pelo meio oeste, vamos começar com a Natasha falando diretamente de Iowa. Vai contigo. Fala Alexandre, fala galerinha do AgroConnection. Bom, estamos aí de volta mais uma semana trazendo informações da safra americana para vocês. E essa semana eu estou falando de novo do estado de Iowa. Então eu vou estar aí reportando algumas informações sobre o que está rolando nos campos aqui desse estado. E como sempre, né, começando com o milho. Então até então a gente está com 96% da área no estado de grão pastoso, 74% o milho dentado, e a gente progredindo aí para o final da safra, então a gente está aqui com 20% já do milho em fase de maturidade fisiológica. E o USDA, ele começou a reportar, né, as áreas que já estão sendo colhidas, mas até então aqui para o estado de Iowa, eles não reportaram nenhum dado essa semana ainda, mas vamos ver aí para as próximas semanas como que vai ser. Em relação a condições da lavoura, então a gente tem 22% da área em condições excelentes,
55% em condições boas e apenas 4% em condições ruins. Bom, agora falando da soja, 97% da área está em formação de vagens e 9% da área a soja já começa as folhas da soja, né, já começam a amarelar. Então, quando a gente roda aqui o campo, a gente já começa a ver a soja já chegando nessa fase de maturação. Em relação a condições da lavoura para soja, a gente tem 21% em condições excelentes, 57% condições boas e apenas também 4% em condições ruins. Bom, e falando um pouco, né, das chuvas, mesmo a gente não tendo muitas chuvas nos últimos dias aqui, as condições dos solos até que não estão ruins, tá? Então, mais para a parte superficial do solo, a gente tem 67% em condições adequadas, né? E apenas 29% que seria considerado abaixo do adequado. Isso mais na parte superficial. E daí, para a parte mais do subsolo, que, né, importaria mais, que é onde as raízes, a gente pode encontrar as raízes, 70% da área está em condições adequadas, né? Então, você pode ver que, apesar da falta de chuva nesses últimos dias, o solo ainda tá com uma quantidade de água boa, e 24% está considerada abaixo do adequado. Bom, e para quem assistiu o nosso vídeo semana passada, o Marcos, enquanto ele estava mostrando o campo de soja, né, ele viu uma lagarta em uma das sojas e ele até perguntou se alguém saberia o nome dela, que lagarta seria. Falei que não vi uma lagarta. Alguém sabe que lagarta é essa aqui, ó? Deixa nos comentários aí então, que eu não sei. Bom, e respondendo para vocês, essa lagarta, ela tem um nome comum aqui nos Estados Unidos de woolly bear. E se a gente traduz, seria urso peludo. Bom, e esse nome, ele já é bem autoexplicativo, né? Porque uma das características dessa lagarta é a presença de bastante pelos, como você pode ver na foto. Então, essa lagarta, ela é encontrada somente aqui nos Estados Unidos, no Canadá e no México. Bom, e no Brasil, quando a gente vê uma lagarta assim bem peluda, a gente foge, a gente não toca. Eu lembro dos avós, dos pais falando para não tocar, porque geralmente os pelos, né, dessas lagartas acabam causando uma irritação na nossa pele, aquela sensação de queimação. Mas essa lagarta aqui nos Estados Unidos, ela não causa nenhum problema pra gente, pode tocar que não tem problema nenhum. E essa lagarta, apesar dela, né, se alimentar das folhas da soja, ela não chega a causar nenhum dano econômico, porque essa lagarta, ela também se alimenta de algumas plantas daninhas e de folhas de árvore. Então não precisa se preocupar que, por mais que a gente tenha essa lagarta no campo, ela não chega a dar nenhuma dor de cabeça até então, né? Hoje em dia tanta coisa está mudando que a gente nunca sabe o que esperar também mais para frente. E uma curiosidade bem engraçada sobre essa lagarta, né? Eu estava pesquisando e eu achei uma curiosidade bem legal, é que essa lagarta, no folclore americano, ela, segundo a lenda, né? Essa lagarta, ela ajuda a prever como será o inverno, porque a gente encontra essas lagartas agora, né, na estação do outono. E diz a lenda que quanto mais a lagarta for da cor preta, né, quanto mais pelos pretos a lagarta tiver, isso significa que o próximo inverno vai ser bem frio e com bastante neve. Então, Marcos, a próxima vez que você ver essa lagarta aí, conta pra gente o que a gente pode esperar do nosso inverno aqui. Bom, galera, para essa semana é isso que eu tenho e vejo vocês na próxima semana. Buenas amigos e amigas do AgroConnection, estamos de volta aqui direto de Illinois, Urbana-Champaign, para trazer mais atualizações da safra agronômica aqui de soja e milho para vocês. Para darmos início ao show, então, vamos falar do relatório do USDA, que foi lançado nessa segunda-feira, onde que eles lançaram que cerca de 82% da soja já se encontra na fase de dente, né, e ainda 40% da soja se encontra na fase de maturação. Também tivemos os primeiros dados de colheita reportados então pela USDA, ainda muito baixo, 2%, mas ainda dá o início, não, né? O pontapé inicial aqui da colheita de milho em Illinois. Já para a soja, cerca de 35% então começou a cair as folhas, né? Estão ficando amarelas, está começando a perder folhas a soja.
E também tivemos dados de colheita já lançado também para a soja, ainda muito baixo, 1%, mas é o pontapé inicial, né, da colheita mais no sul do estado, que tende então a encontrar a maturação mais avançada em relação ao norte e começar a colheita então consequentemente mais cedo no sul. E ainda em relação a essa parte de maturação fisiológica, de estágio fenológico, um ponto importante esse ano que a gente consegue observar quando atravessa o estado então para coletar nossas amostras, a gente consegue ver soja e milho em vários diferentes pontos de estágio fenológico. De cor principalmente, né, que é mais visível quando a gente passa pelas estradas, muita soja ainda enchendo grão, muita soja pronta para colher, não só pelo fator geográfico, né, que no sul tende a alcançar a maturação mais cedo, mas também pelo período inicial de semeadura que a gente teve aqui para soja e milho, né, que a gente teve algumas chuvas, o que espaçou então o plantio da soja e do milho. Então quem plantou mais cedo já está pronto para colher, né? Como eu relatei, está começando agora, e quem já plantou mais no tarde ainda está na fase de acumulação de matéria seca, né, enchendo o grão, e que talvez vai colher mais tarde, né? Então isso é um pouco característico desse ano aqui, da safra de soja e milho aqui nos Estados Unidos. Partindo então para as condições da soja e do milho, foi lançado então pelo USDA que 58% do milho está em estado bom, com um aumento considerável em relação a semana passada de 4%, mesmo não tendo chuvas, teve essa melhora, né, da condição do milho, e 17% se encontra em estado excelente, o mesmo que foi reportado semana passada. Para a soja, esse número basicamente se mantém, 56% da soja está em estado bom e 14% da soja está em estado excelente. Partindo então para os dados climáticos, essa semana aqui foi caracterizada por temperaturas amenas, pela parte da manhã por volta de 15 graus aqui no estado, muito seco também, acabou não chovendo, choveu só sexta passada, mas foi em baixa quantidade em alguns pontos isolados, como outros semana passada. Aqui no meu lado direito vocês conseguem ver um mapa que foi lançado pela CDA essa semana aqui para o estado de Illinois, que é as temperaturas que fogem da média histórica, né? Então a gente tem a média histórica como 0, e daí se é positivo a gente teve temperaturas mais altas comparado com a média histórica, e se negativo a gente teve temperaturas mais baixas comparado com a média histórica. E como vocês conseguem ver, todo o mapa está meio azulado, esverdeado, marcando entre 17 a 13 graus mais frio em relação à média histórica. Então fica marcado e essa semana que passou e essa semana que a gente está com temperaturas mais baixas, mais amenas aqui por estado de Illinois. Também aqui no mapa de chuva que o Luiz está colocando para vocês, a gente consegue ver, né, que acabou não chovendo no estado, choveu em alguns lugares, meio isolado, mas na parte sul a gente teve algumas chuvas, mas nada em excesso, né? A gente teve as chuvas de sexta passada, mas foi isso. Hoje de manhã aqui por Champaign deu uma garoa muito fina, o que não deve ter contribuído então para encher o estoque do solo, né? O perfil de solo de água. E como vocês conseguem ver aqui está um pouco nublado, mas de acordo com os dados climáticos não é para termos chuvas. Então nesses próximos dias tende a ficar nublado, mas sem chuvas aqui por estado de Illinois. Como eu falei, já no sul a gente teve algumas chuvas, mas não em excesso. E isso acabou então contribuindo, né, para o aumento do mapa de seca, né, lançado pelo monitor de seca aqui dos Estados Unidos. Acaba ficando então aquele questionamento, né, mesmo com o aumento do mapa de seca, né, será que isso vai afetar a produtividade aqui tanto do milho quanto da soja no estado? Fica essa pergunta aí, né? E o que tudo indica não tende a afetar. As culturas já estão alcançando a fase de maturação fisiológica, né? O período crítico que definiria, né, o potencial produtivo, desde o florescimento, o enchimento de grão. Para a soja mais plantada no tarde, a gente está passando por isso ainda, mas para a grande maioria já está bem estabilizada, né? Está secando e esperando aí a colheita. Então, o que tudo indica não deve afetar então a produtividade, e também a gente consegue ver isso no relatório do USDA, né? Então, teve uma pequena melhora em relação à semana passada, mesmo não chovendo no estado. Então, tudo indica que não vai afetar a produtividade, mas vamos ficar de olho aí como é que vai isso, se tem novos dados lançados pelo USDA
e a gente vai trazer então aqui para vocês. Falando então já do mapa de seca, nesse momento cerca de 77% do estado está no nível mais baixo de seca, né, que é o D0, essa parte amarela que vocês conseguem ver, e 20% em D1. E também temos D2, mas uma parte bem no sul, mesmo com essas chuvas aí, a seca tá pegando lá, mas que tudo indica, a gente não ouve relatos nenhum que está prejudicando então as culturas, tanto o milho quanto a soja. Para essa semana então seria isso, pessoal. Fica só nosso agradecimento aí pelo acompanhamento de vocês no canal, esse suporte, comentários positivos que vocês vêm deixando. E é isso aí, muito obrigado, e semana que vem voltamos com mais atualizações então aqui da safra direto do Illinois. É isso aí, Alexandre. Fala, galerinha do AgroConnection. Estamos aqui de volta com alerta de seca para o estado de Ohio. Tivemos uma semana com precipitação muito crítica, o que tem assustado um pouco o produtor, especialmente na região centro-sul do estado. Como eu havia comentado com vocês a semana passada, nessa semana haveria chuvas mais para a região nordeste do nosso estado, então nós tivemos apenas 10 milímetros de precipitação média. Essa precipitação ela está 6 milímetros a menos do que a média histórica para essa época do ano aqui na nossa região. A temperatura média dessa semana foi de 18 graus Celsius também, e para a próxima semana não vai mudar muito. Nós não temos previsão de chuva aqui para o nosso estado, e também teremos uma variação de temperatura entre 14 graus Celsius e 30 graus Celsius de temperaturas mínimas e máximas. Esse tempo seco ele preocupa um pouco devido às lavouras estarem nessa fase de enchimento de grãos, né, tanto para a soja quanto para o milho. E isso tem causado, por exemplo, a classificação da soja e do milho nas condições entre boa e excelente, elas representam apenas 46% para a soja, e o milho está apenas com 49% com as suas condições classificadas entre boa e excelente. Por outro lado, nós temos a silagem de milho, que tem sido colhido aquele milho que foi plantado para silagem. Nós já alcançamos 56% da colheita já aqui na nossa região. E infelizmente, com relação ao solo, nós podemos dizer que no nosso estado, 87% do solo ele encontra-se com a umidade na camada superficial do solo classificada como inadequada. Tá certo? São essas então as atualizações que eu trago hoje aqui para vocês. Volto com você, Alexandre, a semana que vem estamos de volta aqui no nosso canal. Até lá! Bom, pessoal, por hoje era isso, né? Por essa semana, atualização aí das principais regiões, da situação dos Estados Unidos com relação ao milho e à soja. A gente agradece a audiência de vocês, agradece o like, agradece os comentários. Se inscrevam no canal, né? Ativem o sininho. Nos sigam nas principais redes sociais, Instagram, Twitter ou X, né? Peraí, o X não pode mais, né? Deixa eu falar de novo. Nos sigam nas principais plataformas digitais, né? A gente está sempre trazendo um conteúdo novo. Essa semana a gente trouxe o conteúdo da Husker Harvest Days, que é a maior feira de irrigação nos Estados Unidos. Dá uma conferida lá, teve muita novidade interessante, um vídeo curto, mas que vocês podem ver como que foi. A gente volta semana que vem, eu fico por aqui, stay tuned e tchau!